O Brasil perdeu 1,510 milhão de empregos formais em 2015, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, divulgados pelo Ministério do Trabalho. Ok, sempre aquela informação que normalmente a gente acaba não utilizando. O resultado é o pior da série da pesquisa iniciada em 1985. Aí, meus queridos, nós temos os dados que vão de 2006 a 2015. Então, aqui entra também leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Então, nós temos aqui os valores de 2006 a 2015. E pede a mediana do número de empregos formais em milhões, ou seja, os valores já estão em milhões, no período de 2006 a 2015. Bom, meus queridos, vamos à resolução. O que eu preciso saber sobre mediana? Primeiro, quando se fala em medianas, a primeira coisa que você tem que observar é quantos elementos você tem que analisar. É a primeira coisa. Número total de elementos. De 2006 a 2015, você pode ir contando uma por uma, ok? São 10 valores mostrados no gráfico. Ou seja, uma quantidade par. Então, por que você tem que tomar cuidado com medianas? Porque mediana, ela tem duas abordagens diferentes. Uma quando o número de elementos é par e a outra quando o número de elementos é ímpar. Normalmente, na sua provinha vai aparecer o par, porque ele quer que você caia nessa questão de mediana. Próximo passo, você tem que determinar qual é a posição do elemento central ou dos elementos centrais, porque mediana trabalha com posição do elemento central, certo? Então observe comigo, acho que vocês estão enxergando a minha mão completa. Quando eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, existe um único elemento central. Quando eu tenho uma quantidade par de elementos, não existe um elemento central. Então eu preciso pegar os dois elementos centrais. E é isso que vai acontecer na sua provinha, porque eu tenho certeza que vai aparecer uma quantidade par de elementos. São dois elementos centrais. E como é que eu faço para saber a posição deles? Eu, particularmente, utilizo essa formulazinha. Mas você não precisa usar a fórmula. Você pode ir contando nos dedos mesmo. Ok? 10 elementos, muito pouquinho. Certo? Os 10. Os elementos centrais, o quinto e o sexto. Mas eu uso essa fórmula sempre. P de posição é igual a N mais 1 sobre 2. Como o nosso N é 10, nós teremos 11 por 2, 5,5. O que quer dizer o seguinte, professor, não existe posição 5,5? Não. Mas quando dá um número decimal assim, é para ele dizer que você não tem um valor exato. Você vai ter dois. O anterior a esse encontrado e o posterior. Ou seja, nós vamos pegar o quinto e o sexto elemento. Essas são as duas posições que eu preciso para calcular a minha mediana. O elemento que está na quinta e na sexta posição da nossa sequência de valores. Esse é o primeiro detalhe da mediana. Ponto. Joia? Se fosse quantidade ímpar, você só teria um elemento. Aí você pegava quem era esse elemento, é a mediana. Ponto final. Agora vem o detalhe mais importante e é onde eu tenho certeza que todo ano o Enem pede mediana, porque muita gente chega nesse ponto e relaxa e erra a questão. Por quê? Ah, eu quero o quinto e o sexto, aí vem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Olha ali, faz o cálculo com esses dois, já era. Nada disso. Por quê? Eu tenho que pegar o quinto e o sexto? Tenho. Só que eles precisam estar em ordem. Os elementos precisam estar ordenados. Ordenados de forma crescente ou decrescente, como você preferir. É mais natural para a gente ordenar de forma crescente. Beleza? E você não precisa ficar escrevendo tudo de novo, não. Basta lá na sua tabela, no seu gráfico, e olhando um por um e marcando. Ordem crescente. Olha quem é o meu menor aqui, ó. Esse é o primeiro. Depois, este aqui é o segundo.
O próximo, 1,14 é o terceiro. Depois, 1,48 é o quarto. Aí agora chegando onde eu quero. 1,76 é o quinto, esse eu quero. E o sexto, 1,83. Então, definiu as posições, agora você tem que verificar a ordem desses elementos. Verificou quem são os elementos na ordem, dali para frente eu nem preciso saber mais. Eu já identifiquei os que eu quero. Então, o que eu faço para a mediana? Tiro uma média aritmética entre esses dois elementos depois de ordenados. Então, vou pegar os dois e somar e dividir por 2, tirar uma média. E somando isso aí e dividindo por 2, temos como resultado 1,795, o que traz para a gente a alternativa C.